Dois, três e... Olá, família Oara, tudo bem com vocês? Gente, estamos de volta com super novidades para o nosso canal, tudo bem? Mas antes de falar disso, a gente tem que falar do nosso congresso que está chegando, gente. A gente não pode ficar sem falar no congresso. A gente já está a todo vapor com os nossos ensaios, está sendo uma bênção e a gente vai trazer todas as informações aqui no canal da Oara. Então fique por dentro de tudo isso. Sim, e por isso nós já vamos começar com um aquecimento muito especial. A nossa adolescente Isabelle, da congregação Betesda, vai vir trazendo uma palavra para edificar nossas vidas. Então abra seu coração, que Deus quer falar contigo através dessa mensagem. Eu sou de Deus e eu trago a palavra de quem me chamou. Não temerei se o dia mal ou a dor me alcançar. Eu creio em Deus. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabelle, estou aqui hoje para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu creio que assim como Deus falou no meu coração, Ele tem algo para tratar com cada um de vocês que vão estar aí do outro ladinho, ouvindo a palavra de Deus. Nós vamos ler aqui em Josué, capítulo 1. Quem tiver uma Bíblia aí do outro lado, pode estar pegando para me acompanhar. Josué capítulo 1, versículo 1, 2, vamos estar lendo 6, 9, 10 e 11, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, novamente, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. 10 e 11. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entres e possuas a terra que vos dá o vosso Deus, para possuirdes. Amém? Só esses versículos. E a gente sabe que esse livro de Josué e essa passagem é muito conhecida por todos os leitores da Bíblia Sagrada, né? E quando a gente vem e olha o livro de Josué, nós vemos que ele é o 6º livro do Antigo Testamento e ele é o livro que vem trazer em continuação os outros 5, tanto em estilo como em história. Os outros 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E falando um pouco sobre Josué, antes de começarmos, Josué ele foi um líder dos hebreus antes de Moisés. Depois de Moisés, ele foi um líder que foi liderar o povo de Israel. E ele também era chamado como Oséias, conhecido como Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim. Ele era servo fiel de Moisés, ele andava com Moisés, caminhava com Moisés, tinha muitos conselhos da parte de Moisés para ele. Então, nós sabemos que Josué teve um conhecimento muito vasto, porque ele andou com um homem cheio da presença de Deus. E isso é muito importante para os nossos dias de hoje. Tirando aqui um parêntese, nós devemos escolher nossas amizades. Às vezes, pensamos que as nossas amizades, amigos que temos, não influenciam na nossa vida cristã, mas ela influencia muito, e influencia bastante. E o amigo que Josué tinha era um homem cheio de Deus, um homem cheio da presença de Deus, que era Moisés. E quando a gente vai mais a fundo, falando um pouco sobre Josué, ele teve Moisés como seu amigo, ele foi um dos espias fiéis, ele foi designado por Deus para ser o sucessor de Moisés.
um povo que não era fácil de lidar. Era difícil lidar com o povo de Israel. Mas Deus deu essa grande obra. Estava entregando no capítulo 1, do versículo 2, essa grande obra a um homem chamado Josué. E Josué, depois de ter recebido o chamado do Senhor, ele teve outras coisas que ele fez para a obra de Deus, e conforme Deus pedia a ele. Ele envia espias, atravessa o Jordão, destrói Jericó e Ai, a cidade de Ai, salva Gibeon, manda o sol deitar-se, sorteia Canaã, entra entre as tribos e, dependendo muito de Deus, ele faz tudo isso, dependendo do Deus Todo-Poderoso. E por que, antes de Josué fazer tudo isso, ele tinha como o foco dele, o direcionamento dele, Deus? Porque o amigo dele, que ensinou tudo isso a ele, foi Moisés. Então, como eu falei, a nossa amizade, quem nós escolhemos para estar do nosso lado, influencia muito na nossa vida. E nós devemos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo, para não sermos influenciados por esse mundo, mas influenciarmos esse mundo. Nós somos adolescentes que muitos dizem é uma geração Nutella, mas para mim, eu vivo numa geração que é uma geração como um exército que não se curva a qualquer coisa, que não se curva a qualquer desejo do mundo, a qualquer coisa que o mundo traz. E eu quero declarar na sua vida, assim como eu declaro todos os dias na minha vida, eu não vou ser igual a esse mundo. Eu vou ser diferente. Eu vou ser como Josué foi, como Moisés foi, como grandes avivalistas foram, mas do meu jeito, do meu modo, como Deus quer me usar. Deus já usou a Moisés da forma dele. E agora, no capítulo 1, Deus dá o chamado a Josué e diz: eu vou te usar agora do jeito que eu quero. Agora é a tua vez. Moisés já passou. Você já teve instruções da parte de Moisés. Agora é a tua vez de ser usado. E tremendamente nas minhas mãos. Quando nós continuamos, sabemos que Josué, ele morreu com 110 anos e deixando um grande legado, que ele foi um grande líder, assim como Moisés também foi um grande líder. Quando nós olhamos para o versículo 2, vemos lá que Deus diz assim: Moisés, meu servo, já é morto. Ele está dizendo assim: ei, Josué, agora é a tua vez. Levanta-te, te ergue. A palavra levanta é te ergue, te põe de pé, te posiciona, que agora é a tua hora. É a tua hora de fazer o que eu vou te ordenar a fazer. E Deus mais embaixo vai falando: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. E Deus vai falando o que irá fazer através da vida de Josué. E no versículo 6, a gente sabe que Deus diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Quando a gente olha esse versículo, vem à minha mente, que Josué poderia estar com muito medo de enfrentar um povo tão grande como Israel e de se sentir incapaz. Será que eu sou capaz de enfrentar um povo desse, de liderar um povo desse? Moisés foi um grande líder. Será que eu vou conseguir ficar no lugar de Moisés? E aí eu posso me perguntar: por que Deus disse para Moisés, para Josué, ser forte e corajoso? Porque com certeza Deus já sabia que Josué estava temendo liderar um povo tão grande como aquele, fazer tantas coisas como Moisés fez. Ele estava com medo e duvidando dele mesmo. E é isso que acontece muitas vezes nos nossos dias, com nós mesmos, adolescentes. A gente duvida da nossa capacidade. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir pregar a palavra de Deus para o meu amigo, para a minha família? Será que eu consigo ganhar uma alma para Jesus? E Deus, nesta tarde, assim como Ele falou no meu coração, Ele te diz nessa tarde: eu sou a capacidade que você precisa. Eu sou o que você precisa. Na hora que você precisar que eu seja, eu vou estar lá para ser o eu sou.
eu vou estar lá para ser o que você quer que eu seja na sua vida. Às vezes nós nos sentimos tão incapazes, mas eu quero te dizer que às vezes falta uma coisa: nós nos posicionarmos, nós termos coragem de dar o primeiro passo. Josué, no versículo 9 para o versículo 10, Deus encoraja ele, continua encorajando ele no versículo 9, dizendo: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, porque eu sou contigo, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E no versículo 10, Josué não quer mais ficar temendo ou com dúvidas dele mesmo. Sabe o que ele faz? Josué então dá ordem aos príncipes do povo, dizendo: olha, essa palavra da ordem, Josué deu o primeiro passo. Ele não quis mais ficar parado e se remoendo: será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser capaz? Não. Ele decidiu, no versículo 10, eu vou decidir obedecer a ordem do Deus Todo-Poderoso, porque Deus já tinha orientado ele do versículo 1 ao versículo 9, dizendo: ei, eu estou contigo, vai, eu sou o que você precisa, vai, eu sou a capacidade que você precisa, vai, eu estou contigo. E aí Josué deixa o medo de lado. Ele poderia ainda estar receoso de dar uma ordem e o povo de Israel não obedecer, mas era Deus que estava com ele. E eu quero te dizer que quando Deus está na frente, tudo vai ao nosso favor. Quando Deus está na frente, não há nada que vá lhe parar, não há nada que vá fazer você desistir no meio do caminho. Se você está firmado e você sabe para que você foi chamado, você não vai desistir no meio do caminho. E eu profetizo que nós não vamos desistir de sermos um exército que Deus tem chamado, de sermos um exército que Deus tem chamado para ser exemplo nessa geração, para nos posicionarmos nessa geração, para sermos o diferencial. Não vamos nos curvar a coisas desse mundo, modinhas que o mundo tenta trazer para nos distrair. As pessoas e os nossos amigos que às vezes na escola encontramos, colegas. Às vezes quando oramos demais, lemos a Bíblia demais, vamos falar de Jesus demais para eles, eles falam para nós assim: você está muito focado nisso, para com isso, você está muito quadrado. Não. É melhor você se entristecer e perder amizades, perder coisas e pessoas por um tempo, do que perder a sua felicidade eternamente. É melhor você perder agora, esse pouco tempo que nos resta nesse mundo, perder a felicidade, entre aspas, que nós temos aqui, e ter uma tristeza eterna. É melhor nós ganharmos a tristeza momentânea e uma felicidade eterna na nossa vida. Eu creio que você está sendo tocado por essa palavra, e eu quero te dizer que Deus tem te chamado e me chamado, mas não só para ficar na frente de um celular dizendo que vou ser diferente, que vou mudar. Não, é para nós colocarmos na nossa mente a palavra de Deus, assim como Deus ordenou a ele: coloca na tua mente, na tua boca, medita nela dia e noite e coloca nas tuas práticas. Nós precisamos colocar em obra, em prática, a palavra de Deus. Precisamos ter coragem de dar o primeiro passo. Precisamos ter coragem de deixarmos de ser covardes e sermos corajosos. Nós temos que nos olhar, adolescentes, como um exército que Deus tem chamado para esse último tempo. Um exército que enfrenta o medo, que enfrenta os amigos, que enfrenta as pessoas e que não tem receio nenhum de pregar a palavra de Deus, de sair numa tarde dessas e quando ver alguém pela rua ou deitado, sentado em uma calçada, sentimos compaixão daquelas almas. Enquanto nós nos encovardamos e estamos deitados, perdendo tempo com Netflix, internet e tantas outras coisas, e tantas outras modinhas que o mundo inventa para nos tentar parar, tem almas e vidas sendo ceifadas, tem almas e vidas sendo mortas e não tendo a oportunidade de conhecer o nosso Jesus. E você acha justo você conhecer Jesus e querer a salvação só para você, sendo que tem tantas outras
vidas, que Jesus disse: ide, pregai a palavra, ide, anunciai a palavra, e dizei que eu curo, salvo e posso batizar com o Espírito Santo. Nós precisamos nos posicionar. E quando Josué se posicionou, ele declarou e disse: passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo, dizendo: provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entres e possuais a terra que o vosso Senhor, vosso Deus, que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. E Josué confiou no que Deus tinha dito a ele. Josué confiou tremendamente e deu o primeiro passo, teve coragem. Quando nós olhamos para os nossos pais na fé, avivalistas que já passaram, John Wesley, Jonathan Edwards, Billy Graham, tantos avivalistas, temos que parar de olhar para eles e dizermos assim: olha como ele foi bonito, olha como foi bonito o que ele fez, e querermos ser como eles foram. Mas para que isso aconteça, para que nós possamos ser como eles foram, homens de fé, homens cheios da unção de Deus, que não temeram pregar o Evangelho, mas sim estavam preocupados com quantas pessoas iriam ouvir a palavra de Deus. John Wesley, quando ele pregava, quando ele ia ministrar a palavra, ele não se preocupava com quantas pessoas iriam estar lá. O que ele se preocupava era quanto tempo aquelas pessoas iriam estar remoendo aquela palavra dentro do coração delas. Quanto tempo aquelas pessoas iriam estar praticando aquela palavra que ele pregou lá no domingo, lá na quarta-feira. Tá surgindo aí pregadorzinhos que querem se preocupar só com famas e tantas outras coisas, sendo que tem pessoas que estão precisando de uma palavra. Precisamos ter coragem. Aleluia. Ter coragem de enfrentarmos amigos, pessoas, perder coisas, sermos taxados como o quadradinho, como que não tem nada a ver com o nosso grupo, e nos preocuparmos com o que nós fomos chamados para fazer. Jesus tem nos chamado para sermos diferencial nessa terra, para sermos aquele que se preocupa com a verdadeira palavra que está sendo pregada. Não me importa quantas pessoas gostam de mim ou quantas não gostam, eu quero me importar com o que está sendo pregado, com o que o Senhor me ordenou para pregar. E essa era a preocupação de John Wesley e de tantos nossos outros pais na fé, que se preocuparam, que se desgastaram para que a palavra hoje pudesse estar moída para a gente. Só ler, meditar, estudar e pregar a palavra dele. Eu quero te dizer, meu irmão, não perca tempo com as coisas deste mundo. Nós ainda somos seres humanos, somos falhos. Precisamos ter amigos, sim. Precisamos nos divertir, sim. Mas precisamos ter em mente que o nosso tudo nessa vida, que a nossa prioridade é pregar a palavra de Deus, que a nossa prioridade é nos compromissarmos com a palavra de Deus, é sabermos quantas pessoas estão necessitando dessa palavra e eu estou aqui perdendo tempo assistindo Netflix, perdendo tempo sendo só mais um. Deus não quer que você seja só mais um. Deus quer que você venha somar na obra dele. Ah, mas eu sou adolescente. Ah, mas eu não tenho idade ainda para ser um grande pregador. Não precisa de tantas coisas para pregar a palavra de Deus. Você precisa sim sair e pregar. Mas por onde eu começo? Começando, irmão. Só saia e pregue. Saia e leia um versículo. Ganhe a sua família para Jesus. Você pode dizer: ah, mas é só eu lá em casa. Meu irmão, ele vai para a igreja, mas ele não tem compromisso. Por isso mesmo, se você tem compromisso, é com você, Josué de Deus, que Deus tem chamado. É com você que Deus tem dado essa grande ordem. Josué estava com medo de não ser como Moisés foi, mas Deus estava dizendo a ele: não quero que você seja como ele foi,
Eu quero que você seja o Josué que eu vou te usar nessa terra. Eu quero que você seja o homem que vai se posicionar e ser o diferencial nessa terra. E eu quero te dizer nessa noite, tenha devoção na sua mente, devoção no seu coração e luz na mente. John Wesley tinha isso como o principal do ministério dele, como a base do ministério dele. Eu preciso ter devoção no coração e luz na mente. Estude, se dedique, vá a fundo, leia a palavra de Deus, nem que precisar passar horas meditando. Passe, porque Jesus, Ele está voltando e a vinda dele está próxima. E quando Ele voltar, você vai ter o que para apresentar a Ele? Você vai ter o que para dizer: Pai, eu fiz isso para Ti. Eu fiz isso para Ti, eu me desgastei na Tua obra, para que o Teu nome pudesse ser anunciado em todos os lugares. Apóstolo Paulo não teve medo, Silas não teve medo, Estevão não teve medo. Eles morreram pelo Evangelho. Sabe, muitos de nós agora temos medo de dizer na frente das outras pessoas: se precisar morrer, eu morro pelo Evangelho. E você às vezes tem medo porque você pensa: o que eles vão pensar de mim? Eles vão pensar que eu estou mentindo, que isso não é a verdade. Mas Deus sabe o que você passa, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o quanto você tem se desgastado para fazer a obra dele. E Ele te diz: pare de ter medo, seja a influência aonde você está. O seu mundo não é lá fora, o seu mundo é onde você está, na casa onde você mora, a igreja onde você frequenta, as pessoas que ao seu redor estão. Essas são as almas que você precisa ganhar para Jesus Cristo. E eu agradeço pela oportunidade e que Deus te abençoe poderosamente. E se posicione, não tenha medo do que vão falar, do que vão deixar de falar de você, mas sim, tenha em mente que Deus está se agradando do que você está fazendo aí. Amém? Glória a Deus.